Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 16 de Educação Física, para a terceira série. Eu sou o Andrei e vamos falar um pouco mais sobre essa disciplina que é tão interessante. Faremos no primeiro momento uma revisão dos conteúdos vistos na aula anterior. Quero lembrar você de sempre fazer todas as atividades obrigatórias no Google Classroom, principalmente a atividade 1, que vai computar a sua presença. Então, faça essa atividade, as questões de múltipla escolha, para você ter essa presença, a sua presença computada. Falando então da nossa aula anterior, nós falamos sobre as fontes energéticas e o exercício físico. Vimos então que as fontes energéticas, elas estão nos compostos orgânicos, carboidratos, lipídios e proteínas. E o metabolismo energético, ou seja, as reações químicas que acontecem ao nível celular, elas vão transformar essa energia química que vem dos alimentos em energia mecânica. Então ela vai possibilitar o funcionamento do organismo, incluindo a realização de movimentos. Nós falamos sobre os sistemas metabólicos. Então, lembrando, falamos sobre o sistema metabólico anaeróbio alático, sistema metabólico anaeróbio lático e também o sistema aeróbio. E vale lembrar que o que ocorre no organismo é uma predominância de um desses sistemas em função da intensidade do exercício físico. Falamos ainda sobre os tipos de fibras musculares. Então, nós temos fibras tipo 1, ou seja, aquelas de contração lenta, e as fibras tipo 2A e 2B, contração rápida. Tipos de contração muscular. Então, falamos da contração concêntrica, usei como exemplo o meu braço e o músculo bíceps braquial. Eu estou contraindo, encurtando a musculatura concêntrica. Quando ocorre um prolongamento das fibras, eu tenho a contração excêntrica. E quando eu tenho uma contração muscular, tenho o desenvolvimento de tônus muscular, sem alteração no comprimento das fibras, aí eu tenho uma contração isométrica. E falamos ainda que a prática regular de atividade física, somada a uma alimentação balanceada, sono adequado e um equilíbrio mental e social, nós vamos alcançar o entendimento que já estamos falando há algum tempo, que é a saúde. A nossa primeira atividade. Quais são as principais alterações no organismo em resposta ao exercício físico? Então, pensem um pouco nessa questão, anotem e logo retornamos.
Essas respostas, então, vocês vão revisitar no final da aula. Falaremos, então, sobre os exercícios físicos no primeiro momento e a resposta imunológica. Para tanto, eu usei a referência Perigolo et al. 2019. Então, segundo esses autores, a qualidade da resposta imune, ou seja, o sistema de defesa do organismo ao exercício físico, depende da intensidade, da duração e da frequência. Isso significa dizer que não é qualquer intensidade, duração ou frequência que vai melhorar o seu sistema imunológico. Para tanto, eles apontam que o equilíbrio, ou seja, para você ter um fortalecimento do sistema imunológico, é importante que você tenha um equilíbrio nesses elementos, na intensidade, na duração e na frequência da realização dos exercícios físicos. E aí eu retomo aquela ideia de que é importante você ter um acompanhamento profissional adequado para conseguir equilibrar esses elementos. E o desequilíbrio, ele aumenta a vulnerabilidade aos micro-organismos invasores. Esse desequilíbrio é gerado, por exemplo, quando você faz um exercício físico em excesso. Aqui, agora nós falaremos sobre a relação entre o sistema cardiovascular e o exercício. É importante relembrarmos o funcionamento do coração. Então, o coração tem 4 cavidades, os átrios na parte superior, os ventrículos na parte inferior. O sangue vem do corpo todo rico em dióxido de carbono, ele vai cair no lado direito do coração, átrio, ventrículo, e daqui ele vai para os pulmões. Nos pulmões ocorrem as trocas gasosas, então o oxigênio que nós inspiramos, ele vai cair na corrente sanguínea e o dióxido de carbono vai sair por meio da nossa expiração. A partir de então, o sangue agora rico em oxigênio, ele retorna ao coração, no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e daqui, por meio da artéria aorta, ele segue para o corpo todo. E aqui nós fechamos esse ciclo. Circulação sistêmica, coração, corpo, coração e pequena circulação ou circulação pulmonar, que seria coração, pulmões, coração. E falando aqui sobre o sistema de condução, como é que funciona isso? Então nós temos o nódulo sinoatrial, que fica próximo, localizado aqui no átrio direito, próximo da chegada da veia cava superior, e ela é responsável pela determinação da frequência cardíaca. Então, esse nódulo ele funciona como um marca-passo. Ele é que vai enviando os impulsos elétricos para o coração contrair. Depois do impulso elétrico sair então, do nódulo sinoatrial, ele vai para o nódulo atrioventricular. Daqui ele passa para o feixe de His, que vai se ramificar lado direito e esquerdo, e depois vai se ramificar em outras fibras nos ventrículos, com o nome de fibras de Purkinje. Então, aqui o que é importante ficar em mente para a prática de exercício físico, essa relação, é que o nódulo sinoatrial é responsável pela frequência cardíaca. E então vamos para o nosso primeiro quiz. O sistema de condução do coração humano é composto pelo nódulo sinoatrial, nódulo atrioventricular, feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Qual desses elementos é o responsável pela frequência cardíaca? Pensem e respondam. Vamos lá conferir, então, a sua resposta. A resposta mais adequada, então, qual desses elementos é responsável pela frequência cardíaca? A resposta certa é nódulo sinoatrial. E ainda falando sobre a relação do sistema cardiovascular com o exercício físico, é importante falarmos sobre a frequência cardíaca.
O que seria isso? Corresponde ao número de batimentos cardíacos por unidade de tempo. E a unidade de tempo convencionada foi minutos, ou seja, batimentos por minuto. Então, são compostos os ciclos cardíacos. Esses ciclos contêm a diástole, ou seja, o relaxamento, da câmara, e a sístole, a contração da câmara, ou do átrio ou do ventrículo. E, durante o exercício físico, nós temos um acréscimo de demandas. O que significa isso? Para que eu possa fazer movimentos, eu preciso de energia. E, ao mesmo tempo, quando predomina o sistema aeróbio, eu preciso do oxigênio participando do metabolismo. Então, quando eu começo a fazer um exercício físico, eu aumento a demanda tanto de oxigênio quanto de fontes energéticas. E o aumento dessas demandas vai provocar uma alteração no funcionamento. Então, a frequência cardíaca tende a aumentar. E ela é um indicador de intensidade. Então, a frequência cardíaca também pode ser utilizada para você verificar qual a intensidade do exercício que você está fazendo. Falando ainda de frequência cardíaca, nós temos a frequência cardíaca de repouso. Ela varia, em média, de 60 a 80 batimentos por minuto. Outras referências vocês podem encontrar de 50 a 80 ou até 100. Mas o interessante observar é que essa frequência cardíaca de repouso, ela implica o quê? Quando você está parado, sentado, deitado. A frequência cardíaca de repouso alta, de acordo com o Wang et al. 2014, ela tende a se associar com o infarto do miocárdio. Então, várias pesquisas vêm sendo realizadas e os autores estão demonstrando que quando você tem essa frequência cardíaca de repouso muito alta, então alguns autores apontam em acima de 100 batimentos por minuto, por exemplo, você tem um risco aumentado de infarto do miocárdio. Em um estudo feito com 1.231 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, sendo 515 meninos e 716 meninas, na cidade de Londrina, os adolescentes com valores mais altos de frequência cardíaca de repouso, eles apresentaram maiores níveis de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Então, esse estudo foi feito pelo Cristofaro et al. 2017. Então, aqui fica um alerta da importância de se fazer atividade física regular ou exercício físico planejado, organizado e repetitivo para a promoção da saúde. E ainda falando da frequência cardíaca, nós temos um outro elemento que é a taquicardia. Ou seja, quando eu inicio o movimento, ou seja, a prática de um exercício físico, o coração ele começa a bater de forma mais rápida, ou seja, a frequência aumenta. Isso é chamado de taquicardia. Outras situações também vão desencadear essa taquicardia. O nosso foco é o exercício físico. Então, prática de exercício físico, como eu disse, ela aumenta a frequência cardíaca. Problemas de saúde, uso de medicamentos, ansiedade, níveis elevados de estresse, doenças cardíacas, excesso de álcool, drogas, tabagismo e etc. Aqui nós temos duas imagens que são maneiras de você mensurar essa frequência cardíaca. Do lado esquerdo nós temos duas imagens. Então, a verificação da frequência cardíaca pode acontecer por meio do posicionamento do dedo indicador e dedo médio. Do lado esquerdo, nós temos a artéria carótida no pescoço e a outra imagem é por meio da verificação na artéria radial, aqui no antebraço. E do lado direito ainda, nós temos a possibilidade de mensurar a frequência cardíaca por meio de frequencímetros, ou seja, são equipamentos que vão mensurar essa frequência. Falando ainda de frequência cardíaca, nós vamos agora abordar a frequência cardíaca máxima, ou seja, o limite seguro para a prática de exercício físico. Então, de acordo com Heisman Filho et al. 2018, a frequência cardíaca máxima ela pode ser identificada através de fórmulas. Então, a fórmula mais comum, mais utilizada é 220 menos a idade. Porém, muitos autores vêm questionando essa fórmula, que ela não considera vários aspectos relativos ao exercício físico e características de quem pratica. Então, esses autores, em 2018, fizeram uma pesquisa e eles identificaram, nos adolescentes que eles pesquisaram, que essa fórmula, 200 menos 0,48 vezes a idade,
é a fórmula mais adequada para a identificação da frequência cardíaca máxima. Temos aqui um GIF de um indivíduo correndo numa intensidade máxima numa esteira. Isso aqui, em determinadas condições e prescrição de treino, é possível, mas vale destacar a importância de sempre ter uma orientação profissional. Não se deve fazer isso sozinho ou por brincadeira. E aqui eu destaco a importância do profissional sempre estar envolvido nessa prescrição do exercício. Quando eu penso em exercício físico, quem, como, o que, por quê, onde, quando, ou seja, as respostas dessas perguntas para quem vai fazer o exercício físico, quem vai saber te dar, quem vai saber te orientar é o profissional. Quiz 2. Em relação à frequência cardíaca durante a prática de exercício físico, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma das respostas do organismo ao início do exercício físico é a bradicardia. Letra B. A taquicardia pode ser desencadeada pelo exercício físico, uso excessivo de álcool, drogas, tabagismo e sono. Letra C. A frequência cardíaca de repouso é mensurada durante o exercício físico. Letra D. De acordo com pesquisas científicas, a frequência cardíaca de repouso elevada tende a se associar com o infarto do miocárdio. Então, leiam com atenção e respondam. Vamos lá conferir então a sua resposta. A resposta mais adequada para essa questão é a letra D. De acordo com pesquisas científicas, a frequência cardíaca de repouso elevada tende a se associar com o infarto do miocárdio. Falaremos agora das relações entre o sistema respiratório e a prática de exercício físico.
Pensando na nossa sobrevivência, nós temos aí a entrada do oxigênio por meio da inspiração e a saída do dióxido de carbono por meio da expiração. A ventilação, ela se refere ao volume de ar mobilizado pelos pulmões em uma unidade de tempo, por minuto. Essa ventilação, ela vai aumentar em função da prática de exercício físico. A respiração ainda externa e interna, a respiração celular. A respiração externa envolve o nariz, a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, as trocas gasosas, oxigênio e dióxido de carbono, e esse processo externo. Além disso, nós temos a respiração celular, ou seja, como é que esse oxigênio que entrou pela minha respiração, no metabolismo aeróbio, como é que ele vai participar da liberação de energia a partir da fonte energética. E nós temos ainda a frequência respiratória, ou seja, incursões respiratórias por minuto. Quantas vezes eu respiro em um minuto? Todos esses elementos, eles vão ser modificados durante a prática de exercício físico. É isso que vocês devem ter em mente a partir desse slide. Temos ainda que o exercício físico aumenta as trocas gasosas, então como foi abordado. O equilíbrio entre a respiração externa e a respiração celular é importante, pensando na homeostase, ou seja, o equilíbrio do organismo, tanto quando eu não estou fazendo exercício, quanto quando eu também estou fazendo. Temos um outro termo aqui, o consumo máximo de oxigênio, conhecido também como VO2 máximo. Esse VO2 máximo se refere à capacidade máxima que o nosso organismo tem de captar, transportar e utilizar esse oxigênio na respiração celular, ou seja, a capacidade máxima que o indivíduo tem de utilizar o oxigênio num metabolismo predominantemente aeróbio. Avaliação da capacidade cardiorrespiratória. Então, uma maneira, ou seja, uma medida direta que é utilizada para identificar a capacidade máxima de uma pessoa de utilizar esse oxigênio é a ergoespirometria. Nós temos uma imagem aqui para exemplificar como isso é feito. A pessoa utiliza uma máscara e o teste é feito numa esteira. Então, ela vai caminhar, correr, vai ter todo um protocolo para identificar qual é essa capacidade da pessoa. Quiz 3. No tocante às alterações no sistema respiratório durante o exercício físico, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O exercício físico aumenta a demanda por oxigênio, o qual participará do sistema metabólico anaeróbio. Letra B. Durante os exercícios com intensidade máxima, há um predomínio do sistema metabólico anaeróbio. Letra C. O volume de ar mobilizado pelos pulmões em uma unidade de tempo aumenta após o exercício físico, o início. E a letra D. O equilíbrio entre a respiração externa e a respiração celular durante o exercício físico é importante. Pensem e respondam.
Vamos lá conferir a sua resposta. Então, a alternativa incorreta é a letra A. O exercício físico aumenta a demanda por oxigênio, tudo bem? O qual participará do sistema metabólico aeróbio. Então, sempre que falamos da participação do oxigênio no metabolismo, devemos pensar no metabolismo aeróbio. Aí falamos agora sobre adaptações musculares durante a prática de exercícios físicos. Vamos relembrar então os tipos de contração, concêntrica, excêntrica e isométrica, que já falamos. E um exemplo de alteração muscular que acontece durante a prática de exercícios físicos é a hipertrofia, ou seja, o aumento da área de secção transversal dos músculos. Nós temos uma imagem aqui para exemplificar, um corte da secção transversal, e essa imagem é passada para cá. Aqui nós visualizamos o osso, os músculos, tríceps, bíceps, veia e artéria. Então temos os elementos constituintes. Então a hipertrofia é uma possibilidade de alteração muscular durante a prática de exercício físico. Falaremos especificamente em uma outra aula sobre a musculação. Quiz 4. Considere os tipos de contração muscular e assinale verdadeiro ou falso. A contração isométrica gera movimento e alteração do ângulo articular. Durante uma contração concêntrica, observa-se um encurtamento muscular. Durante uma contração excêntrica, ocorre o alongamento muscular. A geração de tensão muscular sem movimento caracteriza uma contração isométrica. Vamos lá visitar as respostas. A única alternativa falsa é a primeira. A contração isométrica gera movimento e alteração do ângulo articular. Na verdade, não. A isométrica, ou seja, a mesma medida, não gera movimento,
e, portanto, não tem a diminuição, a alteração do ângulo articular. A relação agora sobre temperatura corporal e exercício físico. Então, a unidade de medida é a escala centígrada, Celsius. Adultos saudáveis, então, tem uma temperatura que gira em torno de 35,8 e 37,4 graus, de acordo com a literatura. O metabolismo durante o exercício físico. Então, as reações químicas que acontecem para a transformação da energia química em mecânica, para possibilitar o nosso movimento, elas produzem calor. Esse calor em excesso deve ser eliminado. E essa dissipação do calor ela vai acontecer através da vasodilatação, produção de suor, aumento da superfície exposta ao ambiente. Por isso é importante, sempre quando você estiver fazendo exercício físico, você aumentar o contato da superfície da pele com o ambiente externo para otimizar a transpiração. E aí falamos sobre a hidratação. Quando você faz exercício físico, principalmente exercício físico por um tempo prolongado, um ambiente muito quente, é importante você se hidratar. Porém, essa hidratação deve ser de forma equilibrada. Você não deve ficar com desconforto estomacal. Então, é importante hidratar, porém com equilíbrio. E a transpiração tem a função de regular a nossa temperatura. Quiz 5. A temperatura corporal sofre alterações durante o exercício físico. Assinale a alternativa mais adequada. A letra A. Não ocorre produção de calor durante o exercício físico isométrico. Letra B. A produção de suor requer reposição hídrica antes, durante e após o exercício físico, sem exagero. Letra C. O exercício físico com intensidade vigorosa aumenta a temperatura corporal após 15 minutos. E letra D. A transpiração não está relacionada à homeostase.
Então, a resposta mais adequada para essa questão é a letra B. A produção de suor requer reposição hídrica antes, durante e após o exercício, sem exagero. Uma outra alteração que acontece no nosso corpo em função da prática de exercício físico são as respostas endócrinas, ou seja, a regulação dos hormônios. Ela integra e regula as funções corporais, proporcionando estabilidade ao organismo em estados de repouso e de exercício. Um exemplo de hormônio que influencia e que participa aí, do metabolismo durante a prática de exercícios físicos é a tiroxina. É produzida pela tireoide e é responsável por acelerar o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas, regulando o crescimento corporal, assim como o desenvolvimento e as características relacionadas à fertilidade. E a regulação hormonal do metabolismo energético depende da intensidade e duração do exercício, como já nós estamos falando há um certo tempo. A intensidade e a duração vão influenciar nessas respostas de vários aspectos do nosso corpo. Ainda falando de respostas endócrinas, quando nós consumimos os alimentos, nós temos a transformação, principalmente dos carboidratos, em glicose. Então, essa glicose vai estar no sangue, o pâncreas vai liberar insulina, essa insulina vai transportar essa glicose para as células, elas vão ser absorvidas. E o fígado vai ter essa absorção da glicose e transformação de glicogênio. Aí, quando você tem a prática da atividade física ou quando você está num jejum muito prolongado, o corpo vai fazer uma redução ocorre uma redução da taxa de glicose no sangue. Aí o pâncreas vai produzir o glucagon, que é o oposto à insulina. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a taxa de glicose no sangue por meio da liberação desse glucagon. E aí, conforme eu vou liberando mais glicose no sangue, eu aumento a disponibilidade para a musculatura esquelética contrair. Então, fazendo aí uma revisão da nossa aula, nós falamos sobre as alterações no organismo em resposta ao exercício, resposta imunológica, cardiovascular, respiratória, adaptações musculares, temperatura corporal e as respostas endócrinas. São inúmeras as possibilidades, aqui nós citamos algumas e as mais relevantes. E aí, retornamos à nossa atividade. Quais são as principais alterações no organismo em resposta ao exercício físico? Pensem e respondam.
Então, as principais alterações que ocorrem no organismo estão citadas aqui nesse slide, que nós falamos desde o início da aula. Aqui estão as referências utilizadas como base para a elaboração dessa aula. Eu agradeço muito a sua participação e até uma próxima. Tchau, tchau.